No ano de 1965, Londrina completava 31 anos. E nesta cidade tão jovem, começava a surgir o rock. O curta-metragem Juventude em Brasa relata este período do cenário cultural da pequena Londres. E o Felipe Quintiliano, esse jovem jornalista que resolveu pesquisar uma parte da história de Londrina que eu acho que é desconhecida de muita gente. Como é que foi essa história? Muito interessante você fazer essa pesquisa das bandas de rock dos anos 60. Como é que foi essa história e esse grande resgate? Essa história começou logo quando eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e na época eu tive acesso a um livro chamado Ala Jovem, escrito por um jornalista londrinense chamado Ricardo Abbe. E esse livro ele é interessantíssimo porque ele é um resgate fotográfico dessas bandas, dos apresentadores de TV e rádio da época que fizeram toda essa história do rock acontecer aqui na cidade. Então, quando eu li esse livro, me despertou, né, a vontade de transformar essa história numa linguagem cinematográfica. Então, ali, junto com uma equipe, eu iniciei a coleta dessas entrevistas, né, e de outros materiais que não estavam no livro. Pesquisa propriamente dita, né? Isso, porque assim nós tivemos que entrevistar para esse primeiro curta-metragem chamado Juventude em Brasa, mais de 30 personagens, que eram apresentadores, membros dessas bandas que eles chamavam na época de conjuntos musicais, né? E assim, além da gravação das entrevistas, houve toda uma etapa também de pesquisa em jornais da cidade, pesquisa em acervos pessoais dos entrevistados para a gente buscar mais informações. Porque essas pessoas hoje elas estão vivas, né? Elas devem estar, pelos meus cálculos, aí por volta de uns 70 anos mais ou menos. Isso. Essa tua pesquisa e esse livro e essas bandas, né, que eram conjuntos musicais, eram da década de 60, meados de 60, por aí. E não era o rock propriamente dito, eu acho que estava naquela transição ainda, né? O que a gente chamava, eu acho que essa moçada daquela época, o que eles gostavam, o que eles curtiam? Porque eu acho que era a época do twist, não era? Era o começo do rock. Era o começo do rock, que ainda trazia muito daquela sonoridade da década de 50, que era algo mais dançante, com bastante melodia nas músicas, ou seja, bastante influenciado pelo Elvis Presley. Pelo Chuck Berry. As I got on a city bus and found a vacancy, I thought I saw my future bride walking up the street. Shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. Little Richards, ou seja, foi o fundamento mesmo do rock, então eles trouxeram isso com bastante também influência da Jovem Guarda. Outro dia eu fui parar. Presentes no local. Rony Von, a Vanderleia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, os VIPs, Renato e os Blue Caps, os Incríveis. Então assim, essa geração foi toda responsável por moldar o som que essas bandas aqui em Londrina começaram a fazer. Se você pensar que naquela época já tinha jovem em cima de palco, fazendo música dos Beatles, fazendo versões desses artistas que eu comentei. E produzindo mesmo, né? E produzindo. Eles tinham figurinos, as bandas tinham nomes em inglês, era uma loucura, assim. E eles eram muito ousados, eu acho, pra época. Era uma cidade no interior do estado, que não era a principal cidade do Paraná, e eles estavam interessados e fazendo coisas que estavam acontecendo nas grandes capitais. É o primeiro filme, né, o primeiro curta de vários aí, né, vem uma série. Você conseguiu entrevista com eles, conseguiu fazer o resgate disso tudo? Sim. O nome do projeto de curtas-metragens da série é Acordes Encarnados, que faz uma referência
a nossa identidade pé vermelho, né, encarnados vermelho, e acordes porque, logicamente, a gente está falando de música. Da cor, né, da cor de carne, do escarlate, não do encarnado de reencarnar, né? Não. Porque a gente acha até que os acordes foram reencarnados por esses personagens, né? O nome ele foi escolhido de propósito para também dar essa conotação, mas a origem dele foi, como eu te falei, essa coisa da identidade do londrinense mesmo, né? Então, essa série ela vai explorar, desde a década de 60 até os anos 2000, tudo que foi produzido em termos de rock and roll na cidade de Londrina. Então, eu estimo que nós já gravamos mais de 120 entrevistas para cobrir toda essa história e todo esse trabalho. Nesse primeiro, são mais de 30 entrevistas. Então, assim, é um material que estava, vamos dizer, preservado na casa dos próprios entrevistados, porque eu procurei acervo do Museu Histórico, das bibliotecas de Londrina e encontrei pouquíssima coisa. E, assim, nos jornais da cidade, que na época publicavam entrevistas, um perfilzinho com esses jovens, mas, assim, pouquíssima coisa. A maioria mesmo foi do próprio livro do Ricardo, né, do Ala Jovem, e de acervos fotográficos. E esse livro é de quando? Esse livro, a pesquisa dele se iniciou no começo da década de 90. Então ele foi precursor, ele foi o primeiro a ir atrás dessa história. Eu acho que ele também conseguiu todo o material com esses personagens, né? Com certeza. E quem são esses personagens? Quais as bandas, quais os nomes? E outras, se apresentavam onde? Sim, os principais, né, nomes dessa geração, no caso dos radialistas, o Jurandir Panza, o Célio Alves de Lima, o José Machiolchi, que até hoje é apresentador da nossa Rádio Paiquerê, Célio Alves de Lima. Tinham também a Marta Santos, o Oswaldo Diniz, o Edson Diniz, que eram apresentadores de um programa na TV chamado Ala Jovem, que levava essas bandas para se apresentar ao vivo na televisão. E as bandas... E quais as rádios? Olha, as rádios da época que mais abriam espaço era a Rádio Clube de Londrina, a própria Rádio Londrina, que tem o seu auditório conservado até hoje ali no centro, a própria Rádio Paiquerê também, né? Ali do Hotel Cristal, né, que tem o auditório, aquele auditório onde a gente vai, às vezes, em algumas apresentações até do Festival de Música, ainda é o auditório, que tem uma acústica maravilhosa, por conta de ser o auditório da rádio, né? E esses locais que nós comentamos agora, eles abriam espaço para os Inajás, The Brights, The Pops, os Magnatas, Dalva Vernilo, os Gêmeos, enfim, assim, a gente conseguiu contabilizar mais ou menos uns 14, 15 grupos dessa época que se apresentavam nesses programas e eles deram, na verdade, o pontapé inicial nessa história e influenciaram todo o restante a estar fazendo rock and roll até hoje em Londrina. Vocês estão acompanhando comigo uma entrevista super interessante com esse jovem jornalista, ele que fez uma pesquisa enorme e lançou um curta sobre as bandas de rock da década de 60 na cidade de Londrina. Então fique comigo que daqui a pouco eu volto.